Por último, o PL da dosimetria. Parabéns à Câmara por tê-lo aprovado. Eu sou favorável à anistia, porque há muitos erros nesse processo. Primeiro, não deveria ter sido julgado pelo Supremo. Segundo, em relação aos manifestantes do 8 de janeiro, precisaria ter havido a individualização das condutas. Não pode equiparar quem quebrou patrimônio com quem não quebrou nada. Não pode equiparar quem estava lá com quem ingressou nos prédios públicos. Não pode transformar alguém que utilizou um batom para escrever uma frase de protesto na Estátua da Justiça com um terrorista, porque as penas que foram aplicadas aos manifestantes próprios a terroristas, 14, 16 anos, 18 anos, prisões preventivas de mais de 2 anos, tudo isso um absurdo. A anistia seria justificada, mas o momento político não permitiu a formação de uma maioria para tanto. Então que se vote a redução das penas. Eu não dormiria, senador Bittar, com a consciência tranquila nesse ano, se nós, diante de uma oportunidade de mandar essas pessoas para casa, simplesmente refutássemos essa possibilidade por uma insistência numa medida que seria mais benéfica, mas que nós não temos condições de atingir a maioria necessária nesse momento. Agora, aprovar a redução de penas, mandar essas pessoas para casa, não significa desistir da medida mais benéfica, da anistia, que devemos sim continuar batalhando por ela. Isso é válido tanto para os manifestantes do 8 de janeiro, mas igualmente para aqueles que foram condenados como artífices desses crimes. Vossa Excelência, me permite uma parte, se for possível? Perfeito. Eu quero lhe cumprimentar, e como eu não sou do ramo do direito, eu utilizei muito na minha argumentação o voto do ministro Fux. E claro e evidente que lhe ouvir também é um privilégio, porque Vossa Excelência, além de ser um brilhante senador da República, tem uma carreira no magistrado. Eu só queria complementar dizendo que ao povo brasileiro, o que nós vamos votar é o possível. Nós precisamos admitir, e eu admito isso com muita tranquilidade, que nós fomos vencidos, presidente Girão. Na verdade, o sistema impôs a não votação em plenário do projeto da anistia. A verdade não é nem que nós não temos a maioria. A Câmara aprovou por mais de 300 votos para o projeto de urgência ser pautado. Mas, infelizmente, o sistema do Parlamento, Câmara e Senado dão ao presidente um poder que ultrapassa até o poder da maioria. Então, nós mostramos na Câmara, não sei aqui no Senado, mas na Câmara nós mostramos, em tese, que tínhamos voto para votar em plenário a anistia. Agora, como Vossa Excelência disse, para nós fica a seguinte situação: vai chegar o final do ano, o que é possível, o que foi aprovado na Câmara é diminuição de pena. Claro e evidente que nós vamos votar, porque, como Vossa Excelência disse, não dá para ir dormir com a consciência tranquila, sabendo que tivemos a oportunidade de deixar que milhares de brasileiros inocentes possam passar o Natal na sua casa, o que não significa, corroborando com a sua fala, nós não desistiremos da anistia. E para terminar, senador Moro, eu não esperava viver para ver tanta crueldade. O grupo que pegou em arma, vou voltar a dizer, pegou em arma, matou, sequestrou, roubou banco, soltou bomba, pegou em arma, foi para a guerrilha urbana e rural, todos foram anistiados. E o coração frio, duro, cruel dessa turma que foi beneficiada por anistia, inclusive o Lula foi anistiado, inclusive recebe salário por isso, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, mas o coração duro, gelado dessa turma impõe que homens e mulheres simples que não cometeram o crime ao qual estão condenados tenham que ficar na cadeia. Então vamos votar a diminuição de penas. Eu só queria colaborar com a sua fala e dizer que quando eu ouço, fortalece a minha convicção de que nós estamos no caminho certo de lutar sempre e continuar lutando pela anistia. Muito obrigado. Perfeito, senador Bittar. Acompanha o mesmo entendimento. É importante fazer essas observações, essas ressalvas, porque há também os insensatos que nos criticarão por votar a redução das penas. Mas é necessário apontar, olha, por nós votaríamos a anistia, mas não existe a maioria ou não tem as condições para ser pautado, a maioria necessária para pressionar, às vezes, a casa
para pautar esses projetos, e aí não tem como ser insensível à dor de pessoas que eu tive a oportunidade, eu visitei, inclusive lá no meu estado do Paraná, visitei pessoas transferidas de Brasília e eram pessoas absolutamente simples, eram pessoas humildes que nunca cometeram nenhum ilícito na sua vida. E na lógica da multidão, no momento errado, se extravasaram e cometeram atos que não deveriam ter cometido, mas jamais justificaria 2 anos de preventiva, 3 anos de preventiva ou mais penas definitivas de 14 ou 16 anos. Em relação aos supostos artífices, primeiro, eu não acho que tem uma prova que vincule o 8 de janeiro com as discussões que ocorreram em novembro ou dezembro de 2022. E ali existe um princípio maior do nosso processo penal, que é o princípio da dúvida razoável. Houve, de fato, tentativa ou ficou apenas no plano da cogitação? Me parece que há uma dúvida razoável, pelo menos nesse sentido, e que levaria ali à absolvição dos acusados. De todo modo, né, jamais a gente pode justificar a manutenção da prisão desses manifestantes de 8 de janeiro, pensando num quadro mais amplo, mas que no momento, infelizmente, é inalcançável.